Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. E eu tô aqui hoje para contar mais uma parte da história dos quadrinhos de The Umbrella Academy, para preparar o terreno para a estreia da segunda temporada da série, que agora é dia 31 de julho. E se você assistiu o vídeo que eu fiz da primeira parte dos quadrinhos, eu comentei que já tinha achado sensacional o primeiro volume, mas que o segundo volume era ainda melhor. Então eu tô aqui hoje para justamente comentar o segundo volume de The Umbrella Academy, Dallas, escrito pelo genial Gerard Way e ilustrado pelo maravilhoso desenhista brasileiro Gabriel Bá. E um aviso muito importante antes de começar: se você tiver muito problema com spoilers e não quiser saber nenhum detalhe que a segunda temporada possa abordar, não veja esse vídeo agora, deixa pra ver depois, porque eu creio muito que o roteiro da segunda temporada vai se basear mais fielmente nesse quadrinho aqui, porque ele é realmente genial, e como é um vídeo de história completa, eu vou ter que abordar as reviravoltas da trama, que eu acredito muito que vão acontecer na série. Então, se você não tem problema com spoilers, ou já leu o quadrinho e quiser relembrar antes da próxima temporada, vamos junto então nesse vídeo, porque Dallas é sensacional. Esse segundo volume foi lançado em 2008 também pela Dark Horse, e ela conta com um único prólogo chamado Qualquer Outro Lugar. Nessa introdução, a gente vê que 13 anos atrás, o Diego, número 2, e a Vânia, a número 7, eram integrantes de uma banda punk chamada Primates, que viviam se envolvendo em brigas nos shows. Os Primates haviam lançado um disco chamado Eu Não Quero Matar o Presidente, o que deixou o Reginald bastante irritado com seus filhos, e ele acaba enviando a Vânia para um internato de música clássica em Paris, para que ela não pudesse atrapalhar o treinamento do Diego. Acontece que o Diego se irrita bastante com essa decisão do pai e diz que vai embora da mansão Hargrave junto com a Vânia, mostrando que os dois tinham uma relação bem próxima, o que justifica todo o arco dramático deles no primeiro volume. O Diego então decide fazer uma última patrulha como número 2, e então ele abandonar de vez o seu manto e sair em turnê com a sua banda junto com sua irmã. Acontece que o Diego não aparece no show da banda naquela noite, o que leva a banda a se separar de vez, e a Vânia sai sem rumo pela cidade. Até que ela vê, numa loja de TV, as notícias de que seu irmão havia salvado o dia junto com a Academia Umbrella. E foi então que a Vânia percebeu que seu irmão Diego pertencia de fato à Academia Umbrella, porque ele era um herói, coisa que ela nunca poderia ser, e por isso que ela vai embora para qualquer outro lugar que não seja ali. Indo diretamente agora para a história principal de Dallas, a gente começa acompanhando eventos que aconteceram 17 anos antes dos acontecimentos de A Suíte do Apocalipse, acontecimentos que eu já comentei no vídeo de teorias para a segunda temporada, em que eu abordei também a questão do que deu errado na viagem no tempo e por que o mundo vai acabar, e a gente vê o Reginald Hargraves, o Monóculo, em uma reunião com o presidente John Kennedy na Casa Branca. Os agentes do presidente falharam em conter uma ameaça e ele pede ajuda à Academia Umbrella para lidar com a situação. O Reginald aceita em troca de um presente, mísseis especiais que estariam em posse do presidente Kennedy. A gente vê então qual que é a ameaça que as crianças Hargraves estavam enfrentando. Mais um monumento histórico que ganhou vida, a estátua do Abraham Lincoln, que havia despertado e estava atacando os civis. Para derrotar essa coisa, a Ellison, a número 3, usa os seus poderes de rumor para dizer à estátua que ouviu um rumor de que o presidente havia sido assassinado, e assim elimina a ameaça. No presente, a gente vê o guarda-costas do Reginald, o Abhijat, pegando uma recém-entregue cesta com litros de leite deixada nos escombros da mansão Hargraves. Percebemos então que quem estava esperando a entrega do leite era o Luther, porque ele queria comer com seus biscoitos. E a gente vê então que o líder da Academia Umbrella havia dado início a uma dieta nada saudável, perdendo seu porte físico heróico. O Luther pede pro Abhijat ligar pro Klaus, o número 4, e pedir para ele trazer mais biscoitos, mas ele obviamente recusa. E a gente vê então que o Klaus, o número 4, tá em um salão de beleza recebendo um tratamento de celebridade que ele se tornou após salvar o mundo do impacto da rocha lunar. Em seguida, a gente vê a Ellison, ainda sem voz, visitando a Vânia, que está em recuperação no subsolo da mansão Hargraves. A Vânia tá com as memórias totalmente bagunçadas por conta do tiro que ela levou na cabeça, e ela também perdeu temporariamente o movimento do seu corpo. E então a Edison leva sua irmã para uma sala cheia de monitores com notícias da destruição que ela havia causada, para que assim a Vânia nunca se esquecesse das mortes que aconteceram naquele dia por culpa dela. Passamos então a acompanhar o Diego em uma investigação sobre os eventos da lanchonete em que o número 5 havia matado os homens com trajes estranhos. O Kraken está interrogando um traficante que diz ter visto uma espécie de astronauta fluorescente entrando no estabelecimento portando uma pistola laser. A gente vê então a Edison visitando um monumento que o número 5 construiu em homenagem ao Pogo, morto recentemente
recentemente pela Vanya como violino branco. A mãe chega até o local e questiona a número 3 sobre seu comportamento em relação à irmã, lembrando que a Vanya na verdade foi vítima de lavagem cerebral. A Allison continua com raiva da sua irmã, mas a mãe pede para que ela volte de vez para a família porque esse talvez seja o momento mais difícil deles até aqui. Enquanto isso, a gente vê que o número 5 estava apostando em uma corrida de cachorros e quando ele está deixando o estádio, ele é surpreendido no estacionamento por uma tropa desses homens vestidos com trajes estranhos e ele finalmente diz o nome dessa galera aí. São os Eternos Temporários que só estavam ali para garantir que o número 5 ia terminar um serviço. Então, o garoto recusa o chamado e executa todos os soldados do local, mas o último deles, no seu último suspiro, consegue enviar um chamado para a central, requisitando o envio dos agentes Hazel e Chacha, o que preocupa bastante o número 5. Algum tempo depois, a gente vê o mesmo restaurante dos assassinatos do número 5, e os clientes da vez são justamente o Hazel e o Chacha, dois agentes utilizando ternos e cabeças bizarras de furry, e que ficaram apaixonados pela torta da lanchonete. O cozinheiro diz que nunca revelaria a receita, a não ser que alguém cortasse os seus braços e as suas pernas, e é exatamente o que os dois fazem. Eles se divertem com o cozinheiro até que o chefe deles liga cobrando informações sobre o número 5. No QG da polícia, a gente vê então o Pessoa, o chimpanzé policial que era o vocalista da banda Primates, aquela mesma banda punk da Vanya e do Diego, e agora o Pessoa é parceiro do inspetor Lupo e ele tá reclamando que não há sacos suficientes para colocar tantos cadáveres produzidos pelo número 5 no pátio do estádio. O Lupo diz que vai cuidar da imprensa e se dirige ao seu escritório, onde ele encontra o Diego investigando as fotos da cena do crime. O Kraken diz que seu irmão ajudou a salvar o mundo recentemente, mas que com certeza tem algo estranho com ele desde que ele voltou do futuro. O Lupo fica bem relutante com a história dos homicídios, mas dá mais tempo pro Diego investigar o garoto e entender o que são esses homens misteriosos sem identificação que estão sendo mortos por ele. Já na mansão Hargraves, a gente vê mais um desentendimento entre o Luther e o Diego, dessa vez porque o Luther abandonou o posto de número 1 e de líder da Academia Umbrella, o que levou a equipe a ficar totalmente perdida, e logo vem à tona o assunto de que o número 5 na verdade era um perigo para o mundo e ele não podia ser deixado solto por aí. Em paralelo a isso, a gente vê um tal Senhor Perseu chegando até o aeroporto da cidade, e esse bilionário é um dos playboys que foram esmurrados pelo Diego nos tempos da sua banda punk, e o cara, além de ter um assistente robótico que ele destrói na base do soco por ter ficado um pouco aborrecido, ele também tem um avião com um caixote bem suspeito. Acontece que para esse segundo volume aqui, esse personagem não vai ser importante, mas lá pro terceiro volume ele vai ter um papel de destaque, então guarde essa informação pro futuro. Então a gente volta a acompanhar o número 5 em um apartamento no centro da cidade, com uma chimpanzé vestida de Marilyn Monroe cantando Happy Birthday, Mr. President. O show é interrompido pela chegada repentina da Allison, que tem umas perguntas bem sérias para fazer pro seu irmão. Em seguida, a gente vê o Klaus com um tabuleiro de Ouija em frente ao túmulo do Pogo, desabafando com ele sobre o atual estado da família. E nessa hora, o número 4 é atingido na cabeça com um taco de beisebol e ele foi raptado pelo Hazel e pelo Chacha. E enquanto o Klaus está preso, ele tenta entrar em contato com o Luther através da televisão, se materializando no aparelho e acordando seu irmão. E lá no apartamento do Hazel e do Chacha, a gente vê que o aparelho de TV deles foi destruído pelo poder do Klaus, o que deixa os dois bem furiosos e eles passam a torturar ele mais um pouco. E a gente descobre uma curiosidade interessante, que o Klaus só consegue usar os seus poderes se ele estiver descalço, então o que eles fazem? Colocam um tênis nele. Acontece que o Hazel e o Chacha dos quadrinhos são bem mais lunáticos que os da série, e aqui os dois só querem ver o mundo acabar, eles são realmente psicopatas. E acontece que o Klaus estava tão chapado durante a sua tortura que, sem querer, ele acabou revelando a localização dos mísseis nucleares que o Reginald já havia ganhado do presidente Kennedy. E finalmente a gente vê o que aconteceu de verdade com o número 5 quando ele conversa com a Allison. Acontece que quando ele estava tentando voltar para casa, ele acabou sendo pego no caminho pela Tempest a Eternalis, uma agência dedicada à preservação do contínuo espaço-tempo através de manipulações e remoções de anomalias, geralmente seres extratemporais como o próprio número 5. Então o próprio número 5 era uma das anomalias que seria eliminada se ele não tivesse tanto potencial para se tornar um agente excepcional. Os cirurgiões da agência então aprimoraram o corpo idoso do número 5, interrompendo o envelhecimento das suas células e deixando ele apto para o treinamento. O garoto então aprimorou suas habilidades de combate com microsaltos temporais que o tornavam quase imperceptível em combate, e logo o número 5 havia se tornado o melhor agente das chamadas correções temporais. Foi nessa época inclusive que ele conheceu os maníacos viciados em açúcar, Hazel e Chacha. O número 5 era o melhor agente da Tempest a Eternalis, e ele era um exímio assassino que enchia o seu chefe de orgulho. E a curiosidade aqui é que o chefe do número 5, o Carmine,
Carmichael era um peixe dourado com intelecto de gênio, habilidade de fala e um dom nato para estratégias de batalha. E o próprio Carmichael cuidou do treinamento do número 5 para uma missão especial, muito diferente das catástrofes que ele provocava eventualmente ou do extermínio de linhagens mutantes de homens das cavernas. O número 5 passou a ser o responsável pelas correções temporais mais importantes da história. Com o tempo, o número 5 se incomodou com o fato de não se importar com as mortes que ele provocava e, investigando suas fichas médicas, logo ele entendeu o que fizeram com ele. Seu aprimoramento foi feito com base na genética dos assassinos mais famosos da humanidade, então ele havia se tornado o maior assassino da história da humanidade e, somado isso à sua aparente imortalidade, ele era o mais apto de toda a agência a cometer o maior assassinato da história, a execução do presidente dos Estados Unidos. Em paralelo a isso, a gente vê o Luther chegando no apartamento para resgatar o Klaus, mas era só uma armadilha do Hazel e do Chacha, com o número 1 também sendo capturado pelos psicopatas. E a gente vê então que o Klaus aparentemente estava morto e ele chega até o céu. O número 4 então conhece Deus, sim, Deus aparece no quadrinho numa versão bem diferente do que a gente esperaria. O visual e comportamento dele é de um cowboy texano, e o Klaus diz que é agnóstico, mas Deus diz que ele não se importa com isso, ele só existe e não importa se você acredita nele ou não. Acontece que, segundo Deus, o número 4 não podia ficar ali no céu porque Deus não gostava muito dele. E complementa dizendo que, como ele criou todo mundo, ele pode decidir muito bem de quem ele gosta e de quem ele não gosta. E Deus diz também que o diabo não vai aceitar o Klaus, então, infelizmente, ele vai precisar voltar para a Terra, então ele é revivido. Mas antes, Deus dá um conselho importante pro número 4, para que ele pare de usar drogas e que ele mate de vez os dois assassinos que o mandaram para aquele lugar. Voltamos então para a história do número 5, com ele contando para Ellison como ele se rebelou contra a agência quando ele recebeu a ordem de matar o John Kennedy. Então ele raptou o corpo de um dos agentes e utilizou seu cronômetro para voltar no tempo. Mas o garoto explica que voltar no tempo é uma ciência randômica, meio que um tiro no escuro, e que qualquer mínimo erro pode estragar tudo. E ele cometeu justamente um erro de 20 anos se materializando em seu corpo de 10 anos de idade. E nessa hora, o Carmichael chega até o restaurante em que o número 5 e a Ellison estão jantando, e ele revela que ele tem como refém uma pessoa muito especial, a mãe biológica do número 5, 2 dias antes dele nascer. O peixe dourado então exige que o número 5 conclua o assassinato do Kennedy, e ele deixa claro que esse número 5 aqui, criança, vai ter que lidar com o número 5 velho, que no caso é o número 5 do passado. O Carmichael então se vira para Ellison e pede para ela ajudar o seu irmão na missão, e é claro que ela recusa no começo, e é então que o Carmichael revela um detalhe muito importante que a gente não sabia até então. A mãe do número 5 estava grávida de gêmeos. Aqui é a primeira reviravolta do roteiro, porque aqui nesse ponto a gente não sabe quem que é o gêmeo do número 5, e eu tenho certeza que eles vão abordar isso na série. Então, se você viu o vídeo até aqui por conta da história que você achou interessante, daqui pra frente tem uma grande reviravolta que com certeza vai estar presente na série, então veja por sua conta e risco. Logo em seguida, então, a gente vê o Luther delirando num estado semi-morto, aparentemente recebendo alguma mensagem do Klaus, que agora estava de novo descalço, graças à ajuda da garçonete que tinha sido raptada pelo Hazel e pelo Chacha. Nessa hora, os dois assassinos chegam no apartamento totalmente chapados de açúcar. O Chacha, totalmente insano, tenta detonar os mísseis do Reginald, mas o mecanismo tem um cronômetro, então vai ter um tempinho até o mundo acabar. O Hazel acaba atirando no Chacha e depois se matando, e a gente logo vê que na verdade era o Klaus usando seus poderes possuindo os corpos dos dois assassinos. Só que agora o Klaus e o Luther têm que lidar com toda essa questão dos mísseis nucleares que estão prestes a explodir. De volta ao número 5, a gente vê uma reunião no escritório do fim dos tempos com o Carmichael explicando a missão que seria assassinar o presidente Kennedy, na verdade garantir a execução do presidente, porque o certo é que ele ia morrer mesmo. Na verdade, o número 5 só não concluiu essa missão no passado, então agora ele tem que completar o serviço. Só que até esse ponto a gente ainda não entende porque a agência tem tanto interesse em garantir a morte do JFK. E o Carmichael então mostra o obstáculo da missão, o número 5 do passado, totalmente aprimorado e com a taxa de 100% de acerto em seus tiros. A missão começa então no Dealey Plaza, em Dallas, no Texas, que é o título do quadrinho, e o plano é um ataque massivo contra o número 5 do passado, que estava ali para salvar o presidente. Mas na verdade, o número 5 ainda tem uma carta na manga, que ele não revela o que é, e ele pede ajuda para os cirurgiões da agência. Na mansão Hargraves, a gente vê o Luther e o Diego observando o Klaus abrir o túmulo do Pogo, e o número 4 revela que na verdade o Pogo não estava enterrado ali, mas sim o cadáver do agente que o número 5 usou para se teleportar de volta ao passado. O Klaus diz que seus irmãos precisam voltar para Dallas em 1963 para impedir que o número 5 assassine o presidente Kennedy. O Luther questiona sobre o detonador de bombas do Reginald, mas o Klaus diz que já cuidou disso com a ajuda de um anarquista escandinavo que morreu numa explosão em 1918. E então, Luther, Diego e Klaus viajam de volta ao passado. No centro da cidade, a gente vê o Inspetor Lupo e seu parceiro chimpanzé conversando novamente com a garçonete sobre
a sua série de encontros azarados recentemente. Então um bip ecoa pela sala do apartamento e era justamente o tal detonador nuclear, que na verdade o Klaus não conseguiu desativar porque o tal espírito que ele contatou foi uma pessoa que morreu numa explosão, então obviamente ele não sabia lidar com um detonador. E então a Terra é totalmente consumida em uma explosão nuclear. Se você viu a primeira temporada da série, você sabe que os irmãos Hargreaves não conseguiram salvar o mundo e na verdade quem provocou o fim do mundo foi a Vanya lá no Teatro Ícaros. Mas eu acredito que essa cena da explosão nuclear deve acontecer de alguma forma aqui na série, só que no passado, num contexto bem diferente, porque o caminho do roteiro mudou drasticamente. Bom, então a gente viu o que aconteceu no passado com Klaus, Diego e Luther. Eles foram parar nos anos 60, no meio da Guerra do Vietnã. O Diego aparentemente se tornou um sargento e tem o plano de utilizar uma múmia de um antigo imperador vietnamita para interromper a guerra, mas ele e sua tropa são surpreendidos por uma tropa de vampiros vietnamitas. Ok. Vários soldados do Diego são feridos, mas ele consegue destruir as criaturas com a sua lâmina, até que a tal múmia desperta, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela é atacada pelo Luther. Vemos então quanto o Diego havia se adaptado à guerra, onde ele podia de fato utilizar seus dons com liberdade total, enquanto o Luther se exilou na mata densa enquanto refletia sobre a vida. Nessa hora, o Klaus chega e diz ter um novo plano para os irmãos. Em paralelo a isso, a gente vê os eventos se desenrolando em Dallas. O número 5 e a Ellison estão numa van cheia de agentes se preparando para enfrentar o número 5 do passado. O número 5 explica que alguns soldados servirão de isca e outros tomarão posições estratégicas, mas nenhum deles deve ferir mortalmente o alvo, porque senão o número 5 atual deixará de existir. E então o garoto entra no prédio com uma equipe de agentes pronto para enfrentar o seu eu do passado e garantir a morte do presidente. Voltando ao Klaus, a gente vê qual que era a sua ideia de voltar no passado: parar a guerra do Vietnã, impedindo a morte do presidente Kennedy. Como o assassinato vai acontecer no dia seguinte, eles precisam chegar a Dallas o mais rápido possível. É então que o Klaus revela que ele tem uma versão própria do televador, o aparato de teletransporte criado pelo Reginald, mas esse televador foi projetado por uma versão mais jovem do Pogo, que foi chamado a Saigon, no Vietnã, pelo Klaus através de um sonho. E então, os três irmãos Hargreaves finalmente partem em direção a Dallas. Voltamos então a um flashback em que o número 5 envergonha de propósito o Sir Reginald diante de alguns colegas cientistas ao apresentar uma réplica do sistema solar que premeditadamente não contava com o planeta Terra, o que é bem simbólico para todo o contexto geral do quadrinho. De volta a 1963, a gente vê o número 5 enfrentando o seu eu do passado que havia matado quase todos os agentes, e nessa hora um dos agentes do Carmichael atira no número 5 do passado, ferindo o número 5 atual no processo. As ordens agora eram justamente matar os dois número 5. Então o Luther aparece atravessando uma parede no soco, derrubando o resto dos agentes, mas o número 1 não quer saber de papo e já chega ameaçando o número 5, exigindo saber onde está a Ellison. E então o Luther manda o número 5 do passado concluir o que ele veio fazer naquele dia. Todos então acham que o velho número 5 salvou o presidente, mas então o garoto revela que ele tinha uma carta na manga. A Ellison tinha se disfarçado de Jacqueline Kennedy, a esposa do presidente, e usou seus poderes de rumor para dizer ao presidente que a nuca dele iria explodir. Então a gente entende o que tinha acontecido com os cirurgiões da agência. A Ellison tinha mudado sua face para ficar parecida com a esposa do John Kennedy. A Ellison então volta para a van dos agentes e encontra seus irmãos lá. Ela explica o que aconteceu no procedimento dentro da agência e como que ela usou seus poderes para concluir a morte do presidente. E a Ellison conta que ela só fez o que ela fez justamente pelo fato da mãe do número 5 estar grávida de gêmeos. E agora, spoiler gigante, quem era o irmão gêmeo do número 5? O Luther. A Ellison só matou o presidente Kennedy para proteger o Luther. Então, os agentes devolvem os irmãos Hargreaves de volta ao tempo deles, numa terra aparentemente normal, mas o Luther não suporta a ideia de que a Ellison trocou a vida dele pela vida do presidente Kennedy, alguém que ele julga ser muito mais necessário para a humanidade. Então, o número 1 novamente volta a se exilar no meio do mato. O Carmichael então aparece e explica a realidade do porquê toda essa missão teve que acontecer. Quando Kennedy foi morto em Dallas, em 1963, Reginald Hargreaves nunca se encontrou com o presidente e logo o Reginald nunca esteve em posse dos mísseis nucleares que os psicopatas Hazel e Chacha utilizaram para destruir a Terra. A correção temporal, o assassinato do presidente Kennedy, só tinha que acontecer justamente para impedir o fim do mundo. Nessa hora, o número 5 ataca o Carmichael e destrói seu aquário, se vingando por tudo que ele sofreu nos laboratórios da agência. E então, o garoto literalmente engole seu antigo chefe, o peixe dourado Carmichael. E essa é uma das cenas mais estranhas do quadrinho, que já estava estranho até esse ponto. Vemos então os irmãos se separando novamente, o Klaus vai até um bar para encher a cara, o Diego se isola no topo de um prédio, se lembrando da guerra do Vietnã. A Ellison vai se encontrar com a Vanya, tentando se reconciliar com a sua irmã. O número 5 toma um sorvete depois de concluir a missão, se lembrando dos tempos com o Reginald, e ele tira do bolso
trouxe justamente a réplica da Terra que faltou no seu projeto de sistema solar lá na infância. E é assim que se encerra o segundo volume de The Umbrella Academy, um roteiro sensacional, muito bem amarrado, com reviravoltas muito bem inseridas, e eu acho que esse aqui é realmente o ponto alto de toda essa equipe que o Gerard Way e o Gabriel Bá criaram juntos. Eu espero muito que tenham usado essa história como base para o roteiro da segunda temporada, porque assim a série conseguiria evoluir o que ela já foi na primeira temporada, que mesmo com erros foi muito boa, e ainda assim entregar uma coisa realmente intrigante para o público, cheia de construções muito bem feitas, e abrindo também possibilidades para uma terceira temporada, que deve adaptar Hotel Oblivion, mas isso é assunto para um outro vídeo, para um outro dia que a gente vai comentar depois da segunda temporada. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou de toda a história do segundo volume de The Umbrella Academy, o que você achou de Dallas, se foi realmente uma história tão genial assim, e se inscreve no canal, ativa as notificações e fica de olho porque vai ter mais conteúdo de The Umbrella Academy. Até o próximo vídeo e vejo vocês depois da segunda temporada. Tchau!